glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, se eu somente lesse essa passagem para os irmãos aqui e colocassem a resposta, que a justificação é um ato exclusivo de Deus, nós já estaríamos cheios e já poderíamos até voltar para os nossos lares jubilosos por causa desta afirmação. Mas isso foi uma doutrina muito debatida ao longo da história da igreja. Esse mês, os irmãos bem sabem, nós estamos comemorando aí, né, estamos relembrando o mês da Reforma Protestante, né, quando Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, há 506 anos atrás, ele acendeu ali o estopim da Reforma Protestante, trazendo novamente, né, o evangelho genuíno de Cristo Jesus, que havia se perdido por séculos, né? E neste genuíno evangelho de Cristo Jesus, houve alguns pilares, algumas plataformas que foram alicerçados toda esta ideia da Reforma Protestante, para que ela pudesse realmente voltar novamente ao genuíno evangelho de Cristo e dos apóstolos. Esses pilares nós conhecemos, muitos dos irmãos aqui conhecem, nós vamos citar que são o somente a fé, sola fide, o somente as escrituras, o sola scriptura, somente a graça do Senhor, sola gratia, soli e deu glória. Esses 5 pilares, eles fizeram ali o alicerce da Reforma Protestante, para que hoje nós pudéssemos também realmente voltar a pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Mas houve alguns outros também pilares que fizeram também sustentação e fizeram apologia a muitas heresias que queriam adentrar dentro da igreja. Os 5 outros pilares que eu posso citar para os irmãos é os 5 pontos calvinistas que nós presbiterianos conhecemos muito bem, né? Pelo acróstico da tulipe. Nós conhecemos que a palavra de Deus fala sobre a depravação total do homem. Toda a humanidade está totalmente distante do Senhor. Nós conhecemos que o Senhor elegeu de forma incondicional, sem nós merecermos. O Senhor nos chamou à expiação limitada, que o sangue de Jesus, ele é um sangue realmente derramado pelos seus e para os seus. A graça irresistível que nos traz até a igreja. Se não fosse essa graça irresistível, hoje nós não estaríamos aqui. Com certeza nós não estaríamos aqui. É o Senhor que nos traz de forma maravilhosa aos teus pés, e a perseverança dos santos, como diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo até o dia da sua vinda. Ele continuará conosco até o dia que ele voltar, a perseverança dos santos. Mas um ponto que eu quero focar com os irmãos aqui, para falar sobre a justificação, é o primeiro ponto desta tulipe, é a depravação total. Todo homem está corrompido e longe da presença de Deus. E toda religião, toda cultura, se nós analisarmos isso, toda religião, ela acredita que todos nós somos devedores de Deus. Não existe religião que não fala que é devedora de Deus. Todas as religiões falam que de alguma forma todos são iguais perante a Deus. Todas as religiões falam que todos estão debaixo de alguma maldição, ou sei lá, estão longe da presença de Deus. Porém, o que difere é que essas religiões, essas crenças, não acreditam que isto é algo vocacional, ou seja, que você realmente nasceu com o seu coração inclinado a estar longe de Deus. Entendam, essas religiões, elas não acreditam que você nasceu desta forma, mas a situação do homem, ela tem a ver com o seu registro moral e com o seu registro espiritual. Então, o que eles querem dizer? Que a partir da sua performance, a partir da forma que você é, se você for bom o suficiente, então você vai merecer ter a vida eterna, então você vai ser aceito pelo um Deus Criador, o Deus que eles acreditam.
Inclusive o catolicismo, durante, todo os seus ensinos, ele desenvolve essa justiça de forma gradativa. Ele ensina que a justiça, ela é uma justiça gradativa e que você precisa buscar ser cada vez mais justo e ofertar essa justiça a Deus e esperar de forma ansiosa para ver se Deus te responde. Este era de uma situação que Martinho Lutero sofria na própria pele. Por isso que ele se autoflagelava, por isso que ele não conseguia se ver como alguém justo diante de Deus. Quando ele leu Romanos 1,17, foi que ele entendeu que não é por ele, Por muitos anos a igreja e os ensinos da igreja romana usou este medo, estes ensinos de um Deus irado para aprisionar os homens neste ensino. Por isso que tem uma frase que foi pega deste contexto, que a religião era o ópio do povo, Que a religião era aquilo que fazia com que o homem ficasse um pouquinho mais tranquilo, Mas o apóstolo Paulo, na carta que nós acabamos de ler, ele vem mostrar algo totalmente diferente de qualquer religião, totalmente oposto a qualquer religião. Ele mostra um novo meio de se aproximar de Deus, de como o homem vai obter a sua salvação e o seu relacionamento com Deus. Este caminho é o evangelho da graça. Não é por nós, mas é pelo evangelho da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O evangelho diz que Deus desenvolveu uma perfeita justiça e Ele oferece essa justiça por nós, e é somente por causa disso que todos nós somos aceitos. É Ele que, na sua misericórdia e graça, desenvolveu uma perfeita justiça, Cristo Jesus, e Ele ofereceu essa justiça por nós, e é somente por causa disso que nós somos aceitos. Esta é a diferença, esta é a singularidade do Evangelho para qualquer outro tipo de religião. As outras religiões, como eu disse, você precisa fazer algo, para que, quem sabe, de forma ansiosa, você espera com ansiosidade e esperança se você vai ser aceito ou não, se aqueles seus atos de justiça serão aceitos por este Deus ou não. Mas a singularidade do Evangelho é diferente. Paulo mostra algo totalmente diferente. Em nenhum outro lugar é oferecido isso. Fora do Evangelho, nós devemos desenvolver a nossa justificação. Mas dentro do Evangelho, nós somos justificados pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aí a pergunta que eu faço para nós entrarmos realmente no texto do capítulo 21 ao 31 do que nós devemos ser justificados. Você já ouviu a frase, ouviu pessoas falar que, não, mas eu sou bom, eu não faço nada, eu não roubo, eu não adultero, eu ando tudo certinho. Então, do que nós devemos ser justificados? E a outra pergunta que nós devemos fazer é: como é que nós então ficamos justos? Como é que nós nos tornamos justos? Ou como nós podemos ficar justos? Sabe aquelas pessoas más, um adúltero, um assassino, um estrupador, uma pessoa de má índole, como uma pessoa como essa, que você olha assim na sociedade, ela está totalmente desregrada, fora dos contextos, do padrão de uma sociedade, e você olha para uma pessoa dessa e fala: como uma pessoa dessa pode ficar justa? E a resposta para a primeira pergunta que eu fiz, como nós devemos ser justos, por que nós devemos ser justos, está nos capítulos 1, 2 e uma parte do capítulo 3 de Romanos. E a pergunta, como é que nós ficamos justos, ou como nós podemos ficar justos, ela está a partir do versículo 21 do capítulo 3 que nós lemos, o capítulo 5, e o apóstolo Paulo também utiliza-se do capítulo 6 para responder isso.
E se nós entrarmos no contexto desta carta, o apóstolo Paulo, primeiro, ele vai fazer uma revelação, vai trazer umas revelações de Deus a toda a humanidade, um panorama, e ele vai mostrar um panorama de total desgraça para a humanidade, um panorama catastrófico, um panorama que nós olhamos assim e nós falamos, não há salvação, não há condições para essas pessoas. Mas primeiro Paulo revela a sua justiça. Lá em Romanos 1, no versículo 17, Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como eu disse aos irmãos, este foi o versículo que acendeu o estopim da reforma protestante. Não foi o pontapé inicial. Nós sabemos que o pontapé inicial foi dado pelos pré-reformadores. Outros homens se levantaram para que a reforma pudesse ser completada, mas o estopim da reforma veio quando Martinho Lutero leu este versículo e parou de auto se flagelar, parou de auto se culpar. Ele entendeu que o justo viveria pela fé. Então, essa é a revelação que o apóstolo Paulo traz da justiça de Deus. A justiça de Deus se revela nas boas novas, e essas boas novas falam que o justo viverá pela fé. A segunda revelação, o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus é contra toda a humanidade, sem exceção. O versículo seguinte, é o versículo 18, que diz, a ira de Deus se revela contra toda impiedade. A impiedade aqui, meus irmãos, é a vida sem Deus, é viver como se Deus não existisse. E nós conhecemos muitas pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se não existisse um Deus. Então a ira de Deus se revelou contra toda impiedade, é uma vida sem Deus, e perversão, é os pecados contra o nosso próximo, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E essa palavra deter aqui, no vocabulário, né, ele diz assim que é uma palavra que fala sobre sufocar. No original é o sufocar, é o estrangular mesmo. Então o homem estrangula a verdade pela injustiça. E é sobre isso que vem a ira de Deus. É sobre essas coisas que vem a ira de Deus. E o apóstolo Paulo, ao falar que a ira de Deus vem sobre toda a impiedade e justiça, sobre toda a humanidade, ele coloca aqui dois grupos, ele apresenta dois grupos para relacionar a humanidade toda. O primeiro grupo é os gentios. Ele fala que os gentios estão longe e afastados de Deus porque eles receberam a revelação natural do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo fala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua própria divindade, são reconhecidas desde o princípio do mundo e é percebido pelas coisas que foram criadas. Então não há ninguém que seja indesculpável diante de Deus. E o apóstolo Paulo então faz este comparativo aqui, apresentando este grupo, que é o grupo dos gentios, que fazia parte daquela igreja. A igreja romana composta de gentios e de judeus. E o outro grupo que ele utiliza aqui é os judeus. E os judeus, eles eram indesculpáveis diante de Deus, não pela revelação natural apenas, mas eles haviam recebido também a revelação especial do Senhor. Os versículos 17 a 24 diz assim, porém tu que tens sobrenome judeus, repousa na lei, gloria-se em Deus, conhece a vontade de Deus, aprova as coisas, é instrutor da lei, está persuadido que és guia de cego, luz daqueles que se encontram nas trevas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, mas desonra a Deus por transgredir esta lei que você conhece? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. O
apóstolo Paulo faz uma visão geral da humanidade, utilizando-se desses dois grupos. Há um terceiro grupo também aqui, que o apóstolo Paulo também se utiliza, que são os moralistas, mas eles se encaixam nos dois grupos. Os moralistas eram aqueles de reputação ilibada, mas o seu caráter duvidoso. Uma vez o pastor trouxe uma lição aqui para nós na escola dominical. A reputação é aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas que somos. E o caráter é aquilo que o nosso cônjuge do lado vê, as pessoas que estão do nosso lado vê. Então, o apóstolo Paulo também utiliza-se desse terceiro grupo, que é os moralistas, que diz lá no Romanos capítulo 2, versículo 1, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que você condena. Então o apóstolo Paulo mostra que toda a humanidade está caída, está longe de Deus, e ele utiliza-se dos grupos que formavam aquela igreja para mostrar isso. Mas, e aí nós viemos com a proposição como entender o amor de Deus e a justiça de Deus se o mundo está totalmente corrompido. Se a palavra de Deus fala que o pecado gera a morte, lá em Ezequiel 18, o versículo 20 diz, a alma que pecar, essa morrerá. E o apóstolo Paulo mostra aqui para nós de forma categórica a situação de toda a humanidade. Toda a humanidade pecou, destituída está da glória de Deus, como diz o Romanos 3, 23, e todos pecaram. Como um Deus justo pode então justificar um homem que transgrediu a lei? E Paulo vai explicar, como eu disse lá no início, que se nós falássemos que a justificação é um ato exclusivo de Deus, nós já poderíamos sair daqui. Paulo vai explicar que a justificação é um ato definitivo, irrevogável de Deus, e que acontece uma vez por todas. Uma vez justificado, o Senhor diz que nós somos justificados, sem deixar Deus de ser justo e de punir os pecados que foram cometidos. E nós vamos ver então aqui, nesses versículos, versículo 21 até o 31, as três bases que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo para a justificação ser um ato somente de Deus. A primeira nós vamos ver do versículo 21 até o versículo 23, qual é a necessidade da nossa justificação. Nós vamos ver a necessidade da justificação. Olha o que diz o apóstolo Paulo dos versículos 21 a 23. Acompanhem comigo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha como o apóstolo Paulo começa este versículo. Ele começa com uma conjunção adversativa que reverte ao pronunciamento anterior do versículo 20. Olhem o versículo 20 aí. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí ele começa esse outro versículo com uma conjunção adversativa falando, mas agora. O apóstolo vai mostrar, depois de ter mostrado todo o fracasso de buscarem a justificação pela lei, Paulo passa então agora a declarar que o plano de justificação do Senhor e a manifestação da justiça do Senhor, mas agora sem lei. Agora sem lei. Não é a lei que vai te justificar. E aí eu vou fazer aqui um jogo de palavra. O que Paulo não diz quando diz, mas agora sem lei? O que Paulo não diz quando ele diz, mas agora sem lei? Paulo ele não diz que agora a lei foi abolida, porque muitos podem interpretar a lei não foi abolida. A lei não foi abolida. Já ouviu algumas religiões que
acreditam só no Novo Testamento e o Velho Testamento eles deixam de lado. Isso vem lá da época dos pais da igreja, eles chamavam de doutrina de Marcion, essas coisas, eram um daqueles lá da época dos apóstolos, dos pais da igreja, mas existe hoje. Religiões que, olha, nós vivemos a graça, não vivemos a lei. E o apóstolo Paulo ele não está falando isso, ele não está falando que a lei foi abolida, ou que os pecados, depois de nós justificados, não teríamos, depois que nós fôssemos justificados, a lei não teria mais nenhuma consideração para nós. Não, agora que nós somos justificados, a lei agora não tem mais consideração. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala, mas agora sem lei? Ele está mostrando que a justificação não poderia ser alcançada pela obediência pessoal da lei. E Paulo até se utiliza no próximo capítulo, como eu disse que ele fala do capítulo 3, do 5 e do 6 para falar da justificação, ele se utiliza do exemplo de Abraão. O próprio Abraão que foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, antes de receber a lei, porque a lei veio para Moisés. As tábuas da lei foram apresentadas para Moisés, mas Abraão, ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Romanos 4, capítulo 3, ele só recebeu a justiça por causa da fé, porque ele creu em Deus. Portanto, a justificação não seria pela obediência à lei, mas a justificação seria realizada de uma maneira especial. E o apóstolo Paulo ele diz aí também nesses versículos, que esta justificação sem lei a qual ele está nos apresentando aqui, ela foi testemunhada desde o Antigo Testamento. Ele não está falando nada de novo para aqueles povos. Lembre-se que aquela igreja ela era composta de gentios, mas de uma boa parcela de judeus que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a lei, que conheciam os profetas. Então o apóstolo Paulo não está falando nada de novo, mas ele está declarando aquilo que está escrito nas leis, nas escrituras, na Septuaginta, a escritura que ele utilizava, leis e profetas. Ele fala justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual que é o instrumento, então, utilizado para alcançar a justificação? A fé. A fé em Jesus Cristo. De novo, eu cito Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus primeiramente, creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. A fé, meus irmãos, o que eu posso dizer aqui é que a fé, ela é um instrumento para que nós possamos alcançar a graça, mas a fé não é a base para a nossa justificação, porque existem alguns ensinos que são jogados por aí, que, por exemplo, Deus olhou primeiro porque o homem teria fé, e aí por ter visto que o homem teria fé, então assim ele o justificou. Nós chamamos isso de graça preveniente, alguns na teologia, graça preveniente, mas não há elementos nenhum de mérito na fé. Entendam bem, não há nenhum elemento de méritos na fé para que nós possamos ser justificados. A função da fé é simplesmente receber a graça que foi nos oferecida por Cristo Jesus, por Deus, o nosso Senhor. Existe uma frase, agora eu não me recordo quem falou essa frase, que a fé é as mãos de um mendigo estendida para receber a graça do Pai. A fé simplesmente é a mão estendida de um mendigo buscando a graça do Pai. Porque nós necessitamos de que Deus nos presenteie com esta fé. Ele nos coloque fé ao coração e que é para que a gente possa
buscar essa graça que o Senhor nos ofertou na cruz do Calvário. Efésios 2, o versículo 8 diz muito bem isso, porque pela graça é que sois salvos, não é pelas leis, não é pelas obras, pela graça sois salvos, mediante a fé, um instrumento usado pelo Senhor. Isso não vem de vós, de nenhum de vós, nem de ninguém, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nós somos justificados pelas obras de Cristo e não por nossas obras, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A NVI, eu gosto desta passagem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu gosto da tradução da NVI, que a NVI diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituir aqui é demitir mesmo, é afastar. Todos estão afastados. O carecer, nós sabemos que nós carecemos, nós precisamos. Agora, o destituir é afastar. Todos estão afastados, destituídos da glória de Deus. E é por este motivo que nós necessitamos da justificação, e essa justificação somente em Cristo. Porque todos os homens, sem exceção, manifestam o seu envolvimento com o pecado na partida de Adão. Desde Adão, nós estamos afastados de Deus, aquém da glória de Deus, desde o pecado de Adão. Fomos expulsos, podemos assim dizer, que nós fomos expulsos com Adão da presença de Deus do Éden, e tateamos na escuridão para voltar a ter essa comunhão com o Criador. Por isso que se criaram tantas religiões. O verbo religião, os irmãos já ouviram falar, é o verbo religare. É o verbo que faz com que as pessoas buscam se religar com o Criador, se religar com Deus, porque a partir de Adão ter se afastado de Deus, ter sido expulso da presença de Deus, todo homem juntamente com ele foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. E ficam tateando, buscando em religiões se religarem com Deus novamente, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, essa é a necessidade da nossa justificação. O segundo ponto, meus irmãos, é quem é o autor desta justificação e quais são as bases para essa nossa justificação. Versículos 24 até o versículo 26, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja o justo e o justificador daqueles que têm fé. O autor da nossa justificação é o próprio Deus. Nós chamamos isso na teologia de monergismo. É Deus quem nos justifica. É uma obra divina. E o apóstolo Paulo, ele até se utiliza de uma redundância para mostrar como é somente Deus mesmo quem nos justifica. Ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha a redundância. Isso é para mostrar que é Deus do começo ao fim. É Deus quem planejou a salvação antes de lançar os fundamentos na terra. E o apóstolo Paulo ainda disse assim, e Deus propôs, quer dizer, Deus apresentou a Cristo. A palavra propor aqui é a palavra apresentar. Deus apresentou a Cristo como propiciação. E esta palavra propiciação, é até difícil de falar, ela nos remete ao Antigo Testamento. Os irmãos lembram da Arca da Aliança, em que Deus pediu para que Moisés a formasse, e ela era colocada lá no Santo dos Santos, e por sobre esta arca havia uma tampa com os querubins, e dentro da arca havia a lei do Senhor. Essa tampa era chamada de propiciatório, e uma vez por ano o sacerdote ia lá, aspergia o sangue para pedir perdão pelo pecado da congregação. Esta tampa aplacava a ira de Deus, que era contra a lei que estava lá dentro. E aqui o Senhor se fez
propiciação pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus. Fomos justificados, os nossos pecados, os pecados daqueles que aguardaram a promessa, e dos pecados passados, presentes e futuros. Deus, o Pai, entregou o seu Filho. Deus, o Pai, providenciou a cruz. É uma providência do Senhor, assim como lá no Monte Moriá, o Senhor providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Assim como Ele providenciou o cordeiro que substituiu Isaque, assim o Senhor substituiu a cada um de nós. A cada um de nós. Ele teve uma morte vicária na cruz. Portanto, Deus, Ele é o autor da nossa justificação. Nada que nós façamos fará de nós mais justos diante do Pai. Foi o amor do Senhor quem nos justificou. E uma coisa, meus irmãos, a justificação, ela não foi barata. Ela não foi barata. Hoje nós vemos um evangelho muito, que eu falei hoje pela manhã, de triunfalismo, né? As pessoas falando de um evangelho assim, de você conquista, você faz, ou se não de determinismo, eu determino isso, eu determino aquilo. Não, o evangelho não é algo barato, não. A justificação não é algo barata, não. A justificação custou o sangue precioso de um inocente, custou o sangue precioso de Cristo Jesus. A graça barata, ela justifica o pecado. A graça barata vai dizer que você é assim, continue assim, o Jesus te ama assim do jeito que você é. A graça não é barata. A graça barata, ela justifica o pecado e não o pecador. Mas a graça, ela nos mostra uma mudança de vida, de transformação de vida. A salvação é gratuita para nós, mas foi cara para Deus. Custou o sofrimento do seu unigênito Filho. E qual é o fundamento dessa justificação? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o fundamento dessa nossa justificação. Se a fonte é Deus e a sua graça, o fundamento é Cristo. Deus é justo e aquele que é santo, que é o nosso Deus, ele requer toda santidade e toda justiça. E por isso que nós fomos aceitos por Ele, porque Cristo, Ele é o nosso justificador. Foi Ele que absorveu todo o cálice da ira que era contra nós. Ele se fez maldito no nosso lugar. Sem Cristo e a cruz de Cristo, a justificação de todos aqueles que são injustos diante de Deus seria uma injustiça. Como Deus pode justificar pessoas injustas como eu, como você, como o mundo? Sem Cristo, a justificação, sem Cristo e a cruz, a justificação dos injustos seria injusta. A única razão de Deus justificar pecadores é porque Cristo derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. E nos rendeu, né, e nos fez a rendição. E essa palavra, ela significa resgate. Deus nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o Filho do seu amor. É um resgate. É como quando nós olhamos a libertação de Israel, tanto lá do povo egípcio, do contexto egípcio, quanto do contexto babilônico, elas fazem uma ilustração da rendição, né, de Cristo pelos seus. Então, Cristo nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o império do seu amor. E terceiro ponto, meus irmãos, primeiro ponto foi a necessidade, né, que nós temos de ser justificados. O segundo, quem é o autor dessa justificação? E quais são as bases para essa justificação? E o terceiro é o caminho para essa justificação. Versículos de 27 a 31 diz: onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios.
sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e o incircunciso mediante a fé. E ele começa com uma pergunta aqui: quais os motivos da nossa vanglória? Notem que o apóstolo Paulo, ele mostra nos capítulos 1, 2 e 3 que toda a humanidade é pecadora. Todos se encontram longe de Deus. E por seus atos de justiça ninguém se achegará a Deus. E agora ele fala: de que então nós podemos nos orgulhar? Qual é a vanglória? Onde está esta jactância? Né? Onde está a jactância? Onde está a vanglória? Onde está o orgulho do homem de dizer: eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu sou bom, por isso eu mereço a salvação. Onde está a vanglória? Não há mérito nenhum na humanidade. A Bíblia diz, Romanos 3, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa palavra se extraviaram aqui é a apostasia. Todos, sabe uma pessoa apóstata, que se apóstata da fé? Todos são apóstatas, todos se extraviaram, se apostataram da fé. Não há ninguém que faça o bem. E por isso, todos os seus pensamentos são pensamentos inúteis. E é por isso, meus irmãos, que qualquer um que quiser ser justificado, será justificado somente pelos méritos de Cristo. Somente pelos méritos de Cristo. E a doutrina da justificação, ela impossibilita de nos exaltarmos. Não é por nós, mas por Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. E louvado seja Deus por isso. E ela também nos faz entender que Deus não trabalha com elitismo e nem discriminação. É também dos judeus? Sim, também dos judeus. É Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Às vezes nós não temos pensamentos como os pensamentos do profeta Jonas. Quem lembra dos profetas Jonas? Ele foi mandado para Nínive, mas o que ele queria? Deus, condena Nínive. Esses homens não são merecedores da sua graça. Onde já se viu libertar Nínive? Esses homens são maus, esses homens não prestam. Às vezes nós temos tais pensamentos, meus irmãos. Mas é Deus somente dos judeus? É Deus dos judeus, é Deus dos gregos, é Deus dos gentios. Portanto, nós não sabemos quem é que foi chamado pelo Senhor Jesus. Às vezes aquele maltrapilho, às vezes aquela pessoa mais imperfeita, que você fala: não, este não tem jeito, este não tem jeito. É este que o Senhor vai justificar, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Paulo mostra que a justificação é o ato de graça de Deus que alcança mediante a fé de Cristo, em Cristo, mas que a fé ela não é contrária à lei. Ele termina com um versículo 31 dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei e a fé ela não são antagônicas, como eu disse, elas não se opõem, elas não são diferentes. Paulo diz que a fé ela não anula a lei e nem a lei vai dispensar a fé. A lei, meus irmãos, ela tem um propósito: expor o nosso pecado, mostrar o quanto nós somos culpados diante de um Deus santo e irado. E nós precisamos da fé em Cristo Jesus para poder ser liberto desse pecado, para poder andar de acordo com a lei. A lei, ela simplesmente cumpriu o seu propósito, preparando o caminho da fé, mostrando ao homem que ele precisa de Cristo Jesus. Ele precisa ter fé em Cristo Jesus. Como diz lá em Hebreus 11, o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela lei nós conhecemos que nós somos devedores e pela fé nós alcançamos a justiça perfeita. Somos justificados. A justiça de Cristo ela é imputada
a nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Indo para a nossa conclusão, meus irmãos, quero fazer 7 pontos bem rápidos aqui, que o comentarista e pastor Wayne Risber, ele sintetiza essa passagem de Romanos. Ele fala que a justiça, ela é sem lei, porque a lei aponta para a nossa doença e nos leva à fé. A lei, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, que a lei é como se você fosse no médico hoje, com muita dor no peito, com tosse, e o médico tirasse um raio-x do seu pulmão e mostrasse para você assim, olha, seu pulmão está cheio de manchas, tem várias manchas no seu pulmão aqui, isto é pneumonia. Você pega aquele raio-x, vai até a sua casa e fala para sua esposa assim, toma esse raio-x aqui, faz um chá para mim desse raio-x. Ué, mas por que fazer um chá desse raio-x? Ué, o médico me disse que eu estou com pneumonia, se você fizer um chá desse raio-x, eu acho que eu vou ser curado. Não, o raio-x é para te mostrar que você precisa de um médico e você precisa de remédios, você precisa ser curado. Então a lei é isso, a lei é o raio-x, ela nos mostra, né, e nos mostra a doença e nos leva à fé. Ponto 2, a justificação é mediante a fé em Cristo. A justiça do Evangelho é uma dádiva concedida por meio da fé. Ponto 3, a justiça é para todos. Agora deixa eu explicar, porque senão, né, posso ir até para o conselho. A justiça é para todos no sentido de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente os que têm fé em Cristo Jesus é que serão salvos. Mas a lei foi dada aos judeus, mas a salvação foi apresentada ao mundo. A salvação foi apresentada ao mundo. Você pode, eu, você, cada um de nós podemos sair e pregar o Evangelho ao mundo. E o Senhor é quem vai chamar e é o Senhor quem vai justificar. Por isso, a justificação é para todos nesse sentido, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quarto ponto, a justificação é pela graça. Todos nós merecíamos a condenação, como nós vimos até agora. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que nós merecemos. Não nos dá o que nós merecemos, né? Pelo contrário, em sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a salvação. Nós não merecíamos, mas o Senhor mudou a nossa história, como eu disse, como texto, como tema desta mensagem. O Senhor mudou a nossa história. Quinto, a justificação custou um alto preço. Não barateiem, meus irmãos, a justificação. Não barateiem a justificação. Não andem como nécios, como pessoas que não conhecem o Evangelho, mas andem de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não barateiem o Evangelho, porque a justificação custou um alto preço, custou o sofrimento de Cristo na cruz, custou o seu precioso sangue, o sangue do Filho de Deus. Sexto, a justificação foi feita em perfeita justiça. Visto que Deus satisfez a sua justiça e a sua lei foi plenamente cumprida em Jesus Cristo, Deus pôde ser o justo e o justificador daqueles que creem nele. Deus pode justificar o pecador sem deixar de ser justo. E o último, a justificação foi consumada para confirmar a lei. A lei não justifica o homem, não é a sua função. Ela nos pega pela mão e nos leva até o Cristo Redentor. E algumas aplicações, meus irmãos, para isto. O mundo precisa de Cristo, de ouvir essas boas novas, de ouvir que existe um Deus que nos justifica sem lei, sem obras. Mas as pessoas precisam ouvir que são pecadoras, que carecem da glória de Deus, mas que existe um Deus que justifica os pecadores e que ninguém é bom, tão bom quanto deveria ser. Ninguém é tão bom quanto deveria ser. Nós fomos justificados agora e devemos andar em novidade de vida, não barateando a justificação. Ninguém é melhor do que ninguém. Judeus? É Deus dos judeus? Dos gregos? Sim, dos judeus e dos gregos. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém.
quando nós enxergarmos um irmão caído, que possamos ajudá-lo a levantar, porque se ele realmente for alguém tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se reerguer, porque não é pelas nossas forças, é pelo Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai reerguer. E por último, irmãos, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele mudou a nossa história, o amor de Deus, a sua justificação. Éramos para estar perdidos, longe de Deus, afastados de Deus, mas a boa nova é: o justo viverá pela fé. E isso mudou, transformou a reforma protestante, deu o estopim da reforma protestante, mudou a vida de Martinho Lutero e de muitos outros homens, e mudou a nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe a igreja e aplique a palavra de Deus aos nossos corações. Amém?